Bom dia, estamos novamente com o programa Qualidade de Vida e estamos aqui com o nosso Dr. Carlos, que a gente vai passar informações para vocês sobre a educação em saúde, para vocês conscientizar e sensibilizar da importância de bons hábitos. Mas para a gente ter bons hábitos, a gente tem que entender algumas coisas que podem levar a gente a adoecer. Hoje a gente vai falar sobre obesidade e alguns fatores que levam as pessoas a adoecer de acordo com esse distúrbio, né? Então estamos aqui com o Dr. Carlos. Seja bem-vindo novamente aí. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que é levar informação à população. E já vou fazer a primeira pergunta, né? Que eu queria que você levasse à população um pouco sobre a obesidade. O que seria a obesidade? Primeiramente, é uma satisfação estar aqui de volta, né? Muito obrigado pelo convite, Rodolfo. E é com prazer que a gente tenta fornecer essas informações para a população. Obesidade, Rodolfo, né? É um excesso de ganho de peso. A pessoa, ela tem um ganho de peso e aquilo pode predispor ela a várias patologias. Basicamente é isso. E esse excesso de peso, a pessoa acaba adquirindo de que forma? Em geral, por erros dietéticos, né, sedentarismo, né? Existem patologias também que podem contribuir para a obesidade, mas de uma forma geral, o nosso estilo de vida contemporâneo ocidental, ele tem contribuído muito para o excesso de ganho de peso das pessoas. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais se locomovendo por meios de transporte que não... ônibus, carro, moto, estão andando menos, andando mais de transporte público também, utilizando transporte público, então elas estão se movimentando menos. A gente está cada vez mais vendo mais televisão, fica parado, a gente fica... Ou seja, essa inatividade física também é um fator de contribuição e os alimentos também eles têm ficado cada vez mais agregado valor calórico, né? Então isso aumenta muito a ingesta de calorias que contribui para o aumento de peso. Os alimentos ultraprocessados, com conteúdo exacerbado de gordura, exacerbado às vezes de proteína, de carboidratos. O próprio álcool em si também, ele tem um valor calórico importante. Então, esses fatores, a inatividade física, o sedentarismo, a dieta inadequada, o estilo de vida ocidental, onde muitas vezes a gente vê imobilidade, a gente se movimentando cada vez menos, a gente observa que esses são os grandes fatores para a obesidade hoje. Então, resumindo, aumento de ingestão de calorias e gastando menos energia, com isso a gente tendo um excesso de peso. A pessoa, ela tem um consumo em excesso e ela não consegue gastar pelas atividades do dia a dia aquilo que ela consumiu. Então isso vai gerar um balanço positivo, né? Então entra mais, sai menos. Então isso vai gerar um acúmulo de calorias para aquela pessoa, geralmente acumular na forma de gordura, né? Em células chamadas adipócitos, que acumulam essa energia extra. Compreendo. Para a pessoa saber se ela está nesse nível de obesidade ou acima do peso, tem alguma coisa que ela pode, algum cálculo ou alguma tabela que ela pode estar seguindo? Sim, existe uma classificação que a gente chama pelo IMC, Índice de Massa Corporal. Essa classificação ela faz uma relação da altura da pessoa com o peso. E pela Organização Mundial da Saúde, a faixa de normalidade do IMC, Índice de Massa Corporal, é de 18,5 a 24,9. De 25 até 29,9, a pessoa está em sobrepeso. De 30 a 34,9, ela está em obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3, né? Obesidade mórbida. É importante destacar que esse cálculo é muito simples. A pessoa ela pega a altura dela, pega a medida do peso. Então ela vai fazer uma divisão. Ela vai pegar o peso dela, dividir pelo quadrado da altura. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa pese 50 quilos e tenha 1,76 m de altura. Ela vai pegar os 50 quilos dela, dividir por 1,76 vezes 1,76. Ela multiplica a altura 2 vezes. Isso vai dar um resultado em quilograma por metro quadrado.
Hoje em dia a internet, os aplicativos de celulares, eles fazem esse cálculo automático de forma muito rápida. Os prontuários também que a gente utiliza na prática clínica, a gente só coloca o peso, a altura e eles fazem o cálculo automático, mas academicamente faz assim. Compreendo. E a pessoa que tiver com sobrepeso ou no nível de obesidade, quais são os danos que pode trazer para a saúde dessa pessoa? Sim, é importante destacar que a obesidade, né, mais do que o sobrepeso, por que eu falo isso? Existem alguns estudos que não são conclusivos em relação à questão do sobrepeso como fator de risco e aumento da mortalidade. Às vezes a gente acha que o sobrepeso ele é um fator grande de risco para a obesidade. A obesidade, sim, ela pode trazer várias complicações, diversas complicações para a pessoa obesa. Vamos lá. Primeiramente, né, geralmente o aumento de peso ele pode ser acompanhado por aumento da pressão arterial, diabetes, né, o fato da pessoa ter obesidade é um fator grande de risco para ter diabetes. Para você ter uma ideia, a pessoa que tem obesidade, ela tem 10 vezes maior o risco de desenvolver um diabetes do que a população geral. E se o IMC dela está acima de 34,9, é 50 a 90 vezes maior o risco de diabetes. Então isso não é uma coisa que chama muita atenção. Diabetes, a gente falou. Outra questão importante é problemas pulmonares, por exemplo. As pessoas que têm obesidade, elas costumam ter um dobro de chance de desenvolver quadros de asma. Fora outros problemas relacionados, por exemplo, ao sono, à respiração, a chamada apneia do sono. São períodos em que a pessoa está dormindo e ela para de respirar por obstrução. Aí acorda, às vezes, um ronco excessivo, né? E isso aumenta o risco dela, o risco cardiovascular. Diabetes, né? A apneia do sono desenvolve risco cardiovascular. Okay. Então vamos dar uma pausa aqui e a gente volta no próximo bloco para dar continuidade à nossa fala aí. Perfeito. Estamos de volta, vamos dar continuidade à nossa fala, né, sobre a educação em saúde, focando hoje sobre a obesidade. Dr. Carlos, queria que você desse continuidade para a gente aí do que você estava falando. A gente estava falando sobre as complicações da obesidade, Rodolfo, e a gente tinha falado a questão do aumento do risco de diabetes, o aumento do risco cardiovascular, o aumento do risco da pessoa ter infarto ou derrame, né? Então, isso é importante a gente citar. A gente falou da questão dos problemas pulmonares, né, da asma, da questão da apneia obstrutiva do sono. A gente verifica na prática clínica, quando o paciente perde peso, esses sintomas costumam melhorar bastante, né? A hipertensão arterial, né, você imagina, o coração, às vezes, ele precisa fazer uma força maior de bombeamento de sangue. A pessoa sente também muita fadiga, muito cansaço, geralmente, né, porque ela precisa ter um gasto maior muscular, energético para se movimentar. As pessoas que têm obesidade costumam ter também problemas articulares pela sobrecarga, né? Pela sobrecarga de peso nas articulações. E também um fator que é importante é o aumento do ácido úrico no sangue. Isso também pode gerar o que a gente chama de gota, que são depósitos de cristais de ácido úrico nas articulações, gerando inflamação. A gente sabe que o próprio tecido gorduroso, ele libera hormônios, liberam mediadores inflamatórios, que aumenta também a inflamação e uma série de afecções imunológicas que podem acontecer também. Além do que, a gente está falando de patologias orgânicas, mulheres, por exemplo, que desenvolvem a chamada síndrome do ovário policístico, alterações na menstruação, né, infertilidade, por causa que tem anovulação, a mulher não produz o óvulo como deveria produzir, fica sem ovular. E a pessoa que, pelo excesso de peso, às vezes existem as dobras cutâneas, e ali a pessoa pode desenvolver também infecções fúngicas, né? Às vezes tem alguma infecção bacteriana, mas
mais infecções fúngicas pela umidade, dificuldade que tem, e a gente não falou das perturbações de saúde mental. Eu pensei nisso agora. As perturbações de saúde mental, elas também são importantes. As pessoas, o índice de depressão e ansiedade é maior nas pessoas obesas, sobretudo naqueles obesos que têm a classificação maior, né? Aqueles com IMC, obesidade grau 2, grau 3, né? A obesidade acima, o IMC acima de 34,9. Essas pessoas costumam sofrer mais de afecções depressivas. E a gente não pode esquecer também das crianças e adolescentes, né? Que naturalmente está sendo muito mais comum, né? O aparecimento, né? Do excesso de peso, né? Dessas faixas etárias, né? Esse é um problema de saúde pública grave, né? A obesidade, ela tem se tornado um grande problema de saúde pública, né? Que demanda mais internações, mais complicações, como a gente falou, uma série de patologias que vão incidir na pessoa. Então, isso é muito complexo. As crianças, né? A gente está tendo uma epidemia de obesidade infantil, né, devido a essa série de fatores, inatividade física, as crianças cada vez mais na tecnologia, videogame, tablet, celular, e as pessoas não estão tendo hábitos saudáveis, comendo no fast food, né, essas comidas prontas, refrigerantes, comidas a gente fala de baixo valor nutricional no sentido de vitaminas, sais minerais, mas um grande teor calórico, né, de caloria. Então isso também é muito importante. E a gente sabe que a obesidade é um grande fator de risco dessa criança, desse jovem, desenvolver no futuro hipertensão arterial, diabetes e a série de problemas que estão acontecendo. Só lembrando, né, que as crianças e o adolescente é influenciado pelos pais, né? Então a mudança tem que ser na família, né? Todo mundo, né, se envolver, né, para cuidar da sua saúde, né? Então vamos entrar no segundo passo, né? Você que está acima do peso, né? A gente pode ajudar vocês de que forma, né? A gente está no PSF, né? Na sua região talvez existe, né, o PSF. Vocês podem procurar o PSF, né? Que lá vai ter enfermeiro, médico, profissionais para atender vocês, para ajudar vocês a alcançar os objetivos. Mas nós aqui a gente já vai colocar algumas coisas que podem ajudar vocês a conseguir eliminar esse excesso de peso e controlar essas patologias. O que a gente pode fazer então para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Essas pessoas melhorar a sua saúde e ser mais saudável? Então, Rodolfo, foi importante você ter falado, mas só fazer um resgate aqui, né, em relação à questão, complicações da obesidade. A obesidade também é um fator de risco para cânceres. Para câncer, por exemplo, de tireoide, né? Câncer do rim, câncer do pâncreas. Eu não falei, por esquecimento, câncer do fígado. A gente tem uma patologia que é a esteatose hepática do fígado não alcoólica. Por quê? Infiltração de tecido gorduroso prejudicando a função do fígado. Mas você lembrou bem que a equipe de saúde da família está lá à disposição e os profissionais do NASF, do Núcleo de Apoio de Saúde da Família, né, com o nutricionista, com o educador físico, quando a gente conta, com o psicólogo e os outros profissionais que fazem parte da gama. Mas voltando para o que você perguntou, né, em relação à questão o que pode ser feito, várias coisas podem ser feitas. Primeira coisa, a gente não tampar o sol com a peneira, né? Não achar que isso é comum, porque até um tempo atrás, né, no tempo da nossa avó, era estimulado, saúde, né, sinal de saúde, a criança gordinha, a pessoa gorda, a pessoa parruda, né, que a gente fala. E isso também por quê? Porque durante um bom tempo a gente teve um grande incidência de desnutrição na população. Então, isso era até levado como um status econômico, né, da pessoa. Antigamente, se você for ver, no século XIX, a mulher, nos quadros dos pintores famosos, ela era mais gordinha, né, tinha uma saliência. Por quê? Porque a incidência de desnutrição era grande nessa época. E, então, a primeira coisa é não tampar o sol com a peneira, a gente procurar buscar ajuda, buscar auxílio. Uma coisa que a gente pode fazer é monitorar nosso peso semanalmente, levando em conta para a gente não tornar isso uma obsessão, né? Uma questão, nossa, uma preocupação excessiva. A gente tem que ser objetivo. A gente está com um problema, o que a gente pode fazer para melhorar? E melhorar os nossos padrões, o nosso estilo de vida. Utilizar mais o seu corpo para realizar as movimentações do dia a dia, realizar
mais subir a Atividade escada, física, atividade né? física, atividade, assim, até as coisas do dia a dia mesmo. Existem estudos mostrando que o fato da pessoa ela se movimentar mais, às vezes não da forma organizada como na atividade física, isso já diminui o risco dela, entendeu? Só para a gente finalizar aqui, a gente vai voltar no próximo bloco, né? O importante então é o quê? A gente melhorar a nossa alimentação, né? E gastar mais energia praticando atividade física. Então a gente volta daqui a pouquinho para a gente finalizar esse assunto aí. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Nesse bloco a gente vai falar mais sobre os bons hábitos, né? O que pode levar as pessoas, né, a estar diminuindo o peso e prevenindo também, né? Porque prevenir é melhor do que remediar, né, doutor? Precisamos prevenir, né, para não adoecer. Mas uma coisa tão importante é a atividade física. A atividade física é uma atividade angular, ela vai provocar mudanças, entendeu, de comportamento na pessoa. Depois que ela iniciar a atividade física, naturalmente ela vai melhorar a sua alimentação, vai melhorar seu sono, ela vai procurar coisas mais saudáveis. Então, um grande aliado para vocês é iniciar a prática da atividade física. No nosso município existe a CEMEL, né, que oferece para a população várias atividades, né, ao ar livre, né. Existem academias, né, existem clubes, né, existem espaços públicos, né, onde existe academia da terceira idade, onde as pessoas podem fazer caminhada. Então não tem desculpa para ficar parado. O que a gente tem que colocar em mente, o que vai ser bom para a saúde. Se a atividade física é bom para mim, por que não fazer? Tem que deixar um pouco a preguiça de lado, né, e começar a movimentar. Com esse movimento, né, as pessoas gastando mais energia, naturalmente elas vão ficar mais fortes, é muito mais saudável. E o importante é a alimentação, né? A alimentação a gente sabe que é um fator determinante, como você colocou alguns fatores de risco, que a questão do fast foods, né, dos alimentos industrializados, a gente precisa mais de nutrientes, de alimentos nutritivos, né, e não valor calórico alto, né? O que você pode complementar agora, doutor? Justamente, Rodolfo, esse movimento de saúde, né, essa atividade física, ela estimula a pessoa a melhorar a autoestima. E a gente, quando percebe que nossa saúde está melhorando, a gente está se sentindo melhor, a gente busca outros recursos. A gente tem que parar para pensar que a alimentação é uma coisa que não dá para viver sem, né? A gente faz refeições todos os dias, come todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, e é algo que não dá para ficar sem. Então, é um fator decisivo para quem quer perder peso, né? Então, assim, você disse, a gente precisa olhar com carinho para os nossos hábitos do dia a dia. Tem pessoas que às vezes fazem um diário, vê, olha, o que eu posso fazer para melhorar? O profissional de saúde, ele pode te ajudar, seja o profissional médico, enfermeiro, o profissional nutricionista, ele vai aprofundar essa avaliação, certo? Evitar alimentos com alto teor calórico e baixo índice de nutrientes, como vitaminas, sais minerais, oligoelementos que a gente fala. Por exemplo, bebidas açucaradas. É um café que a gente já tira o açúcar, é um suco que a gente usa o doce natural da fruta, é um chá que a gente evita de colocar açúcar, é os achocolatados da vida, que são muito comuns, né? Há questões do refrigerante. O refrigerante é uma péssima opção nutricional pela grande quantidade de açúcar que tem, pela grande quantidade de sódio que tem, porque às vezes a gente associa que o sal está só no salgado. E a gente esquece que o refrigerante ele também tem um teor de sódio e contribui para o aumento também da pressão arterial, sobrecarregando também o rim. A gente muitas vezes esquece que carnes processadas, carne vermelha, carne processada, tem um conteúdo de sódio elevado e também contribui para o aumento de peso. O álcool também contribui para o aumento de peso. Massas em excesso, arroz, macarrão. O que a gente pode fazer? Tentar substituir, às vezes, por alimentos mais saudáveis. Por exemplo, frutas, verduras, legumes,
cereais integrais, organizar os nossos horários, tentar fazer uma alimentação para não ficar muitos períodos sem comer. Comer pode ser consumido nesse meio tempo entre as principais refeições do dia, pode ser consumido nozes, castanha, uma fruta, né? Opções mais saudáveis que vai ajudar a pessoa. Alimentos com fibra. Os alimentos com teor de fibra aumentado, ele dá uma saciedade por mais tempo. Isso ajuda também. Doutor, e a tecnologia? Como é que a tecnologia interferiu, né, na vida do ser humano, né? Veio do lado positivo, né? Trouxe muitas coisas boas, mas trouxe também a inatividade, né? Então as pessoas precisam se controlar mais, né? Na utilização desses recursos que a gente tem, né? Justamente, Rodolfo, eu costumo falar assim, que qualquer coisa às vezes pode virar uma droga, uma adicção, a pessoa usa aquilo excessivamente. Então, por exemplo, eu utilizo uma rede social excessivamente, eu consumo a maior parte do meu tempo naquilo, prejudicando outras atividades, isso vai me prejudicar. Então, a gente saber dosar nosso tempo, a gente também fazer atividades ao ar livre, que isso, em termos de saúde mental, vai ajudar bastante, e a gente limitar esse tempo que a gente utiliza em videogame, em redes sociais, limitar o tempo, tentar utilizar mais. Ao invés de, vou usar meu carro para ir na padaria, não, vou a pé, vou pegar minha bicicleta, utilizar mais os outros recursos para a gente se movimentar mais. Vou subir para o meu trabalho, não, vou subir de escada, não vou subir de elevador. Então são pequenas coisas que podem te ajudar. Eu que ando de ônibus, vou saltar, não tenho tempo às vezes, meu tempo não está mal organizado ainda, né? Porque tudo é questão de organização de tempo. A gente também tem que entender que a gente precisa ter um tempo também para a nossa saúde. Se a gente quer melhorar a nossa situação, a gente precisa buscar esse tempo no dia a dia. Então, por exemplo, por enquanto ainda não consegui organizar uma atividade física regular. Não, vou saltar 2 pontos antes do meu ônibus para poder ir para casa a pé, certo? E uma coisa que você falou, Rodolfo, que é muito importante, atividade física, mesmo uma pessoa, você pega uma pessoa que é obesa e outra pessoa que é obesa, uma faz atividade física, a outra não. Aquela que pratica atividade física, o condicionamento físico vai ser muito melhor e também o risco de desenvolver problemas mais graves também vai ser menor na pessoa que faz atividade física. Muito legal. Só frisando aqui, né? O importante é você se organizar, né? Precisamos se organizar. A sugestão do doutor, muitas vezes, é escrever mesmo, né, a sua rotina diária. Introduzir a atividade física, né? O que eu vejo muito as pessoas arrumam muita desculpa, né? Desculpa. E a gente tem que criar soluções, né? Tem uma frase, né? Não lembro bem quem colocou ela, você pode me ajudar, né? Que fala o seguinte: o homem, né? Perde a sua saúde para ganhar dinheiro, né? E depois perde o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Eu acho que a gente tem que inverter isso, né? A gente tem que primeiro cuidar da nossa saúde, né? Achar um ponto de equilíbrio, que a gente precisa também da parte financeira, mas a gente não pode perder a nossa saúde. Então a gente vai fechar aqui, né, esse programa hoje, né? Agradeço aqui o doutor pela participação. Muito feliz de ter você comigo aqui novamente aqui. E no próximo programa nós vai trazer outros assuntos aí. E estamos abertos aí também às sugestões de vocês aí. Pode entrar em contato com a TV Princesa aí, que nós estamos aqui para fazer o melhor para vocês aí. Muito obrigado aí, um ótimo dia para todos.